Só um minutinho, eu tinha esquecido de colocar para gravar, eu coloquei só agora, tá? Tô avisando vocês só. Mas pode falar, pode continuar. Então, assim, só essa compreensão, né, no caso, aí eu não sei, porque o Jorge colocou para a gente, não, prazo a mais para a entrega de outro trabalho, tudo bem, o meu eu já tinha feito, foi tanto que foi bem no início, então a gente estava bem, eu fiz o dele, fiz o da senhora também, o primeiro, agora esse segundo, eu estou achando assim, para eu, assim, ler e colocar no papel e tal, eu não sei se eu vou tá bem, assim, Não, para tudo poder bem, fazer, tudo então, bem. A gente, ao invés, assim, eu poderia deixar o prazo para semana que vem e aí algumas pessoas me entregarem fora do prazo. Isso é difícil para mim enquanto logística. Então, eu prefiro que a gente combine uma outra data para todo mundo entregar junto. Que aí eu sento para corrigir os trabalhos de uma vez só, eu vejo tudo de uma vez só, para mim é mais fácil. Então, para mim é mais fácil a gente adiar o trabalho do que eu deixar só uma ou outra pessoa entregar depois. Pode ser no dia 16, então, que daí vocês vão ter. Já teve a semana anterior, mas aí vocês vão ter 2 semanas ainda para poder ler e assistir o filme, e ainda tem a aula que vem, que aí vocês podem tirar dúvidas se tiver alguma coisa que não tiver entendido. ok, ok. Fica dia 16, então. Eu vou editar depois lá no Ava. Deixa eu pegar meu caderno Ok. aqui pra eu anotar. Eu vou editar lá no Ava, então, que a gente combinou para o dia 16, tá? Me falem do IA anterior. De preferência, assim, eu queria saber como que foi. Eu sei que o texto é difícil, mas eu queria saber como que foi para vocês, o que vocês acharam, o que vocês entenderam, o que vocês, enfim, destacaram como os pontos importantes do texto ou não. Antes disso, eu vou ressaltar até para quem não entendeu como que era para fazer o anterior, eu tinha pedido para vocês apresentarem 2 teses, ou seja, 2 ideias que a autora defende, 2 ideias que ela critica e um conceito que ela apresenta. Então, não resumir o texto ou para fazer resenha ou para escolher um ponto do texto e falar sobre ele, não. É só para você identificar esses 5 itens que eu pedi: 2 teses que ela defende, 2 que ela critica e um conceito, tá? E aí, quem me entregou diferente, eu mandei mensagem pelo Ava avisando, tá? E aí, se tiver alguma dúvida, pode me mandar mensagem, pode falar comigo que a gente conversa, eu explico de novo. Mas eu queria que a gente pudesse olhar um pouco para esse texto. E aí eu queria que vocês trouxessem as ideias de vocês. Se vocês conseguirem participar por áudio, é melhor, que eu acho que fica mais dinâmico. Pode falar, Letícia. Eu acho que o texto trata muito da noção de poder e qual é a função de cada ator dentro da criação de políticas públicas. Então, qual é a função do Estado, qual é a função do profissional de saúde, qual é a função do paciente e como que, exatamente, como que todo mundo precisa cooperar dentro da criação dessa política pública, porque a gente tem o texto mesmo fala de uma visão estatal de cima para baixo, como se o Estado tivesse a função de determinar todas as políticas públicas, e na verdade deveria ser uma visão horizontal, onde todo mundo cooperasse, já que todo mundo está fazendo utilização daquela política pública. E isso é humanização, é a gente ouvir todos os lados e entender qual seria a melhor atuação para que todo mundo pudesse ser melhor atendido. Isso. Acho que a ideia principal do texto é essa mesmo, as relações de poder, como que elas se expressam no âmbito da saúde. E que se o SUS funcionar como ele deveria funcionar, essas relações seriam mais como uma rede, uma coisa horizontal, que é a ideia de poder que o Foucault traz,
que a gente até já discutiu em alguns momentos, né? Que é diferente desse poder centralizado ou hierarquizado, enfim. Quem mais, gente? Não me deixem aqui falando sozinha, que eu já não tô vendo a cara de ninguém. Eu tô me sentindo doida conversando com fotos no meu computador. Tudo bom? Tudo bem. Então, eu tive dificuldade de estou tendo ainda. Eu acho que é um pouco de resistência até, né? No momento que a gente está. Eu senti muito. No momento que eu estava lendo o texto, a sensação se estava dentro do momento atual que nós estamos vivendo. Então, acho que foi um pouco de resistência assim, da minha parte. Eu fiquei um pouco meio confusa, né? Porque, assim, a senhora deu o direcionamento de ser 2 teses de defesa e 2 teses de, né, criticista. E aí, eu li o texto e ficava, mas será que ele está criticando ou será que ele está defendendo? Será que ele está criticando? Será que está defendendo? Aí chega o Foucault, aí mesmo que embala na minha cabeça. Eu acho que uma coisa dessa tarefa que eu passei para vocês é que ela é menos complexa do que ela parece. Às vezes vocês querem encontrar uma coisa muito uau, mas não é. Porque se você for parar para ver, quando ela defende uma ideia, para sustentar essa ideia que ela está defendendo, ela tem que criticar alguma coisa. Então as duas ideias elas já aparecem meio juntas, entendeu? Mas daí o que eu pensei? Eu falei, será que tem 2 ideias, 2 teses, ou será que tem várias e eu que tenho que, decidir, vamos dizer assim? Pode ser que tenha mais no texto, ela apresenta várias coisas, né? Esse é um método de análise teórico-conceitual, um método até usado para pesquisa, né? Então, assim, é para analisar textos, analisar textos de autores, assim, pesquisa que é teórica, né? Que não é aplicada, geralmente. Então, pode ser que ela apresente mais do que 2 ideias que ela defende. Pode ser, inclusive, que você escolha falar de 2 e outra colega escolha falar de outras 2. E não vai ter errado, né? Não necessariamente vai ter errado. Então, pode ser que tenha mais. Entendi. Então, eu acho que cria-se essa dúvida, porque eu acho que fica muito claro o que ela defende, mas dentro do que ela defende há uma ideia geral, e em cima disso ela vai apresentando vários pontos. Então, no caso, eu acho que a tarefa seria a gente buscar esses pontos, e aí a gente buscar exemplificar alguns deles. E aí eu concordo com o que a senhora disse, que sempre que ela defende algo, ela está criticando outra coisa. Então, basicamente, até as 2 teses que eu defendi foi o que fundamentou as 2 teses que eu critiquei, que no caso eu exemplifiquei o que ela fez. Sim. Mais ou menos. Por isso que eu disse que é mais simples do que parece a tarefa. Pode falar, Vanide. E ela, Uma música aqui, ela demonstra ali a falta do compromisso na assistência ao usuário do Estado, né? Do serviço de saúde. Esse diagnóstico que ela faz ali dessa construção, né? É interessante que hoje eu vendo ali o noticiário ali, a entrevista que foi dada, e ele falando, né, o secretário, do ministério lá, ministro da Saúde, dizendo das compras, né, o ministro da Saúde falando das compras, né? Quem paga mais é que leva, né? Que leva o melhor. E eu achei isso muito interessante. Então, onde que está a humanização? Onde que está a preocupação com o outro, né? E isso é uma falta, né? Isso a gente vê isso diariamente. E é que foi falado ontem com o professor Jorge também, né? Sim. A imagem que ele cria do SUS, né? Dessa falta de humanização que é necessária ter da parte daquele também que está ali para atender, garantir isso, porque o SUS é uma assistência universal, é para todos, não importa a raça, a cor, a etnia, a classe social, né? Sim. Mas existe essa diferença ali que a gente não vê.
E Uhum. eu até, assim, procurei assistir alguns outros vídeos só falando sobre a humanização de alguns profissionais que procuraram viver essa humanização e para eles fizeram muita diferença. Aham. Eu achei muito interessante que foi alguns que foram para trabalhar na Amazônia e Uhum. eles tiveram uma outra visão do que é trabalhar com a humanização, olhar para aquela pessoa com um olhar diferente, de ter um atendimento diferente, de querer saber mais sobre o que ele está sentindo mesmo, né? Uhum. Então, é isso que muitas vezes a gente não vê. Foi o que a colega Bia falou ontem também, né? Foi lá Aham. para ser atendido e foi mal atendido, né? Sim. Eu acho que é algo a se pensar, a importância. O Estado também. Qual o plano de poder que o Estado tem, né? Isso. Eu Cê- gosto cê- bastante desse tema porque uma crítica que eu tenho a todo o sistema de saúde, não só o público como o privado, é que eu acho que ele se tornou um mercado. Ele virou basicamente uma indústria de capitalização e dentro disso é muito difícil a gente pensar enquanto profissional de saúde no outro, na pessoa que a gente está atendendo, enquanto ser humano. Eu acho que saiu do âmbito paciente, entrou muito no âmbito do cliente. Então, eu acho que assim, até pela falta de organização do próprio sistema de saúde, pelo descaso que o governo tem, de não repassar recurso, de deixar o profissional lá horas e horas e horas atendendo 50 pessoas por dia, eu acho que aí tem realmente uma falha da gente conseguir olhar para a pessoa enquanto indivíduo, porque de qualquer forma a gente precisa ter tempo. Se a gente não tiver tempo para trabalhar aquele paciente, a gente também não consegue tratar ele enquanto indivíduo. Ao mesmo tempo, a gente também vê no sistema de saúde privado uma falha em você querer tratar tudo com remédio, você não olhar para a vida daquele paciente, para o histórico. Então, o paciente chega no hospital, chega na consulta, eles já querem te colocar num monte de exames para poder depois te passar um monte de remédio. E a gente sabe que essas indústrias elas estão muito ligadas. A indústria da medicina, infelizmente, elas têm se curvado muito para a indústria farmacêutica. aham. Eu acho que você tocou num ponto importante daqueles princípios norteadores do SUS, né? Ele fala, em um momento, a autora traz esses princípios, e um deles fala da participação do usuário, da construção da autonomia do usuário no processo de tratamento dele, no processo de participação do SUS mesmo, né? Então, a Lízia trouxe um participante especial para a aula, né? Que bonitinho. É, então, ela fala que essa participação, ela pode ser uma participação mais burocratizada, assim, que a pessoa participa dos conselhos de saúde, conselho municipal, conselho estadual de saúde, né, e que de lá são tiradas decisões, orientações, demandas da população que podem vir a ser uma política ou que podem virar uma lei, algo do tipo, né, uma prática diferenciada no atendimento, mas ao mesmo tempo no atendimento ali um para um, né, que é o profissional e o usuário. Eu li isso num texto de outra disciplina há um tempo atrás. A autora falava assim: você pode saber tudo sobre psicologia, por exemplo, mas quem sabe tudo sobre a história do paciente é o paciente. Então a gente não pode partir da ideia que você sabe mais que o paciente. Você precisa ouvir o que ele está trazendo para daí ajudá-lo enquanto comunidade e enquanto sujeito, né? De uma forma mais individual também. Então, quando, por exemplo, a gente vai implantar uma forma de atendimento, eu não posso fazer aqui no meu bairro sei lá, um grupo de gestantes, um grupo de mulheres gestantes. Se a maior parte da minha população é idosos e não tem gestantes, esse grupo não vai atender ninguém. Então, eu preciso ouvir a demanda dessa comunidade para poder oferecer o serviço que ela precisa, né? Então,
E aí, nisso, para mim, casa com tudo da rede de poder do Foucault, né? Com esse poder que não é centralizado, que não é superior, né? Que não é vindo de um lugar para os outros, né? Eu desenhei de novo o meu desenho horrível de rede e de hierarquia quando eu estava explicando para outra turma. Enfim, acho que esses são pontos bem importantes. O que mais, gente, que vocês querem trazer? As meninas que não falaram nada ainda querem contar alguma coisa? Eu acho que nesse caso não é só o usuário, mas muitas vezes aquelas pessoas que trabalham também dentro, né, das instituições, né, será que são valorizados também, né? Saiu até aquele edital lá chamando algumas pessoas para trabalhar, e olha o salário que foi disponibilizado para a pessoa, quer dizer, ela está arriscando a própria vida, né, num momento crítico, mas, e o valor, né? Como é que fica? O valor que foi colocado para o psicólogo, para o enfermeiro, para o médico. Então, ali, não é só valorizar a questão das pessoas em si, mas também dos trabalhadores, né? Os gestores, né? Eles realizam também o seu trabalho. Isso. Tem que ser valorizado também. Acho que tem que ter humanização também para eles ali. Isso. Né? Tem um ponto até que se fala de democratização das relações de trabalho, né? E aí é justamente isso. Por que que é tão diferente a remuneração, né, de um profissional para outro? Por que que o poder, o dono da equipe, eu já escutei isso, tá, gente? Que o dono da equipe, ou que o líder, assim, quem decide, quem dá a última palavra é o médico, né? Tudo bem, o médico tem um papel muito importante dentro dessa equipe, mas será que ele deveria ser colocado nesse lugar de mais importância do que todos os outros profissionais, né? Se todo mundo tem uma formação diferente, algo a contribuir que é diferente, né? Então pode falar. Eu tenho 2 pontos. A própria autora, ela critica os profissionais e, ao mesmo tempo, ela cobra dos profissionais que tenham uma postura mais crítica dentro do sistema de saúde. Ela volta na criação do SUS, na postura que os profissionais tiveram naquele momento, e ela diz que os profissionais de saúde atualmente precisam ter essa postura também. E eu concordo, eu acho que desde a faculdade, a gente tem que ter essa postura de questionar o sistema de saúde, a estrutura de poder do sistema de saúde, enquanto profissional e enquanto usuário também, porque todo mundo está utilizando. Mas eu me pergunto como que a pessoa também ela consegue fazer isso se dentro da profissão dela há uma escassez de trabalho, ou ela não tem grandes oportunidades de remuneração. E aí, quando a gente entra para falar que o médico é supervalorizado, realmente, ele tem uma supervalorização enorme dentro do mercado de saúde, até porque ele tem digamos assim, uma aceitação social muito maior da sociedade. Isso leva a uma remuneração maior, e também, não podemos esquecer que a medicina é uma profissão muito elitizada. Então, todo mundo que entra em medicina, que cursa a faculdade, que consegue se tornar médico, 90% já é uma parcela da sociedade que sai da elite e a elite trabalha para a elite, né? Então, eu acho que também falta a gente democratizar o acesso à medicina e também a gente pensar os outros profissionais como tão importantes quanto, e trazer uma valorização maior desses profissionais, porque enquanto não for valorizado, não vai ter o mesmo tipo de remuneração. Perfeito, é exatamente isso. Desde quando... não é nem na faculdade, né? Desde quando você decide fazer essa faculdade, já existe um tratamento diferenciado entre as pessoas, né? Quando você está lá no cursinho, no colégio, você fala, vou fazer medicina, já tem um tratamento diferenciado em relação a isso, né? E aí, claro que isso se reflete na prática, se reflete na profissão. Então, acho que
democratizar o acesso do curso, né, da graduação em medicina, como você falou, é super importante, e a gente, enquanto profissionais de outras áreas, a gente também precisa se fortalecer enquanto categoria, né, a gente precisa se organizar nos nossos sindicatos, nos nossos conselhos, a gente precisa se fazer ser ouvido também, porque nessas relações de poder, em boa parte do tempo, a posição que a gente está fazendo é de resistência, né, é de estar lutando contra essas coisas mesmo. Então, é muito confortável eu ficar aqui no meu consultório, eu não trabalho para o SUS, eu não tenho nada a ver com isso, né? Muito, muito confortável. Mas é uma questão da categoria como um todo, né? Talvez eu devesse me preocupar com isso, talvez eu tenha a ver com isso sim, né? Você queria falar, Letícia? Eu vi que você ativou o microfone, pode falar. Não, sim, é isso, basicamente. Eu acho que o profissional de saúde de todas as áreas deveria ter uma postura política mais ativa. E eu achei muito legal quando eu estava lendo o texto e ela falou que ela trabalhou pro Ministério da Saúde, e eu acho que falta profissionais da nossa área e de outras áreas também da saúde dentro do Ministério da Saúde para pensar essas políticas de saúde. Porque quando a gente fala de políticas de saúde, a gente não fala tanto de saúde mental, por exemplo. A gente sempre fala mais de saúde física, de outros âmbitos. Então, acho que se os próprios profissionais buscarem essa organização e buscarem atuar dentro dessa área, eu acho que isso já melhoraria muito a situação da nossa categoria. Hoje, por exemplo, foi publicada uma portaria do Ministério da Saúde convocando profissionais da saúde de diversas áreas, inclusive da psicologia, para trabalhar na linha de frente de combate ao coronavírus. E foi uma convocação, não foi um convite, não foi uma abertura de vaga, é um trabalho obrigatório mesmo, né? A recomendação do conselho é que a gente, enquanto profissionais, aguarde a colocação do conselho, as decisões do conselho, antes de se inscrever, né? Eles deram essa orientação. Mas as pessoas, os profissionais, muitos profissionais, compartilharam essa notícia, compartilharam essa portaria com um tom, assim, de horror, de surpresa. Meu Deus, estão me convocando, como assim, né? Mas nós somos profissionais de saúde, a gente tem que estar nesse lugar também, né? E se a necessidade agora é essa, está sendo convocado todos, assim, desde biomédico, fisioterapeuta, educador físico, todas as áreas. Por que não a psicologia? Que bom que estão convocando psicólogos, né? Tem que ter psicólogos nesse lugar também, tem que ter alguém pensando nos impactos psicológicos da situação toda que a gente está vivendo, né? Então, eu acho que a gente mesmo não tem essa consciência de que a gente precisa. A Sâmia está falando que a Odonto também foi convocada, né? Que a gente também precisa fazer parte disso. A gente briga, mas não está lá, não se coloca. Então, as coisas não vão mudar como mágica, né? Sim, eu acho que a postura passiva não ajuda em nada e quem não é visto não é ouvido. Então, se a gente não se colocar numa postura mais, não sei, na ofensiva, digamos assim, eu acho que realmente a nossa profissão ela não vai ser enxergada e ela não vai ser tão valorizada. Eu acho que a gente também precisa buscar isso dentro do âmbito todo da saúde. E tomar responsabilidade também, né? A gente não pode só deixar a responsabilidade de, nossa, eu vou ficar esperando me chamarem. Não, se a gente pode fazer alguma coisa enquanto profissional para ajudar, para melhorar a situação, eu acho que também é um dever nosso, porque a gente tem um dever para com a saúde e para com as pessoas. Sim, a gente tem, inclusive, o nosso código de ética diz claramente que a gente tem que... a gente tem uma obrigação de atuar em situações de emergências e desastres sem visar o benefício próprio. Então, eu não poderia, por exemplo, estar usando a situação da pandemia, no momento de agora que a gente está vivendo, para ganhar dinheiro com isso. Se vocês virem alguém fazendo isso, vocês podem fazer uma denúncia no Conselho de Psicologia, no Conselho Regional mesmo. Mas a gente tem uma obrigação, enquanto profissional,
de estar nesse lugar, de acolher essas pessoas, de prestar um atendimento para essas pessoas. Óbvio que não é um atendimento assim, pronto, sou psicóloga, vou sair correndo para ajudar as pessoas. Não, você precisa ter um preparo para isso, precisa saber o que você está fazendo, precisa ter estudado alguma coisa sobre, claro, né? Precisa ter um amparo psicológico pessoal, porque também não é uma situação fácil de lidar e que qualquer profissional vai ser bem sucedido nesse lugar, como qualquer outra área. Não é todo mundo que vai se adaptar, cada pessoa vai descobrir seus talentos em alguma coisa, né? Mas a gente tem sim uma obrigação de, enquanto categoria, estar nesse lugar, de ocupar esse lugar também. Então, chega a ser, sei lá, cômico, alguém falando, meu Deus, vamos ter que trabalhar no coronavírus. Sim, vamos. Né? A gente é da área da saúde ainda. Então, eu acho que se a gente pegar os pontos mais importantes do texto, são os princípios norteadores, né? Se a gente pegar esses princípios norteadores e colocar eles na rede de poder do Foucault, as coisas funcionariam lindamente, né? As relações seriam muito mais equilibradas se aqueles princípios funcionassem exatamente como eles têm que ser. E aí a gente pode fazer uma comparação, por exemplo, com o sistema privado, né? Quando a gente vai, por exemplo, eu quero, pelo meu plano de saúde, eu quero ser atendida por uma nutricionista, por exemplo. Eu não posso simplesmente procurar nutricionista. O médico tem que me encaminhar para nutricionista, né? Então, isso já não é uma democratização das relações profissionais, porque o médico tem que aprovar primeiro. A nutricionista não pode avaliar sozinha se eu tenho demanda ou não para que ela me atenda. O médico tem que aprovar e isso me dá um encaminhamento, senão o plano de saúde não aceita esse atendimento, né? Então, em comparação com os dois... É a mesma coisa com o psicólogo também, né? Sim, com psicólogo, com fisioterapeuta. É a mesma coisa que acontece com o psicólogo. Sim. Então, assim, já no serviço público, claro que existe uma triagem para se saber qual é a demanda daquela pessoa e ela ser encaminhada exatamente para o que ela precisa, porque às vezes as pessoas nem sabem qual que é o trabalho da psicologia, para poder saber se ela está precisando mesmo de um psicólogo ou de outro profissional, né? Mas essa triagem, eu vejo que no serviço público, a equipe de enfermagem realiza uma triagem na atenção básica e encaminha para os serviços de maior complexidade. No serviço privado, não. Eu sinto como uma autorização que o médico dá ou não de você ter acesso a esse serviço, entende? Você ia falar, Natália? Você chegou a abrir seu microfone? Desistiu? Oi, professora, eu abri realmente. Só para contemplar a fala da senhora sobre o espanto, né, dos psicólogos estarem sentindo, né, nesse momento por ser chamado. Eu acho que é nem espanto, eu acho que é desespero, no sentido de que o medo de pegar a doença e morrer, né? Eles não pensam no momento tipo, eu tenho uma profissão, eu posso ajudar. Eu acho que não é nem isso. Eu acho que realmente tira a profissão, né? Querendo ou não, nós somos seres humanos justamente antes de termos uma profissão. Então, eu acho que é mais o sentido de ser humano mesmo, de ser, eu tenho potencial, eu sei, né? A pessoa fala, não, eu estudei, eu tenho potencial. Mas se, né? É o se eu estiver lá e pegar, né? Eu acho que é muito disso, assim. Eu acredito que todas as pessoas que pudessem ajudar, né, neste momento, acho que seria muito válido. Isso me fez refletir muito. Porque eu pensei muito assim, o que eu posso fazer nesse momento? Eu estava muito angustiada, muito, muito mesmo, assim, no sentido, a coisa está acontecendo, eu não estou fazendo nada. Então, conversei com várias pessoas nesse sentido de que, né, eu tenho uma profissão, o que eu posso fazer, né? E a pessoa chegou para mim, Natália, você neste momento não é a comissão de frente, né? Você não é as pessoas que podem ajudar. Então, eu acho que as pessoas que foram convocadas, elas têm plena certeza que elas têm potencial. Mas acho que nesse momento de incerteza, de morte, assim, absurda, né? De um momento histórico que a gente está vivendo, eu acho que nós, na minha idade, eu tenho 33 anos, eu acho que nunca ninguém viveu, né, um momento histórico tão grande,
Nossos pais, por exemplo, viveram a ditadura, né? A crise, os nossos avós, né? A crise de 90, a crise de 90, de 39, né? Então, eu acho que este momento é o nosso momento de viver esse momento retórico, histórico. Então, assim, eu acho que assim, o que a senhora fala, no sentido de fica espantado, mas eu acho que não é o espanto, eu acho que é realmente o medo de morrer. Eu acho que a gente tem que considerar que é desesperador e é desesperador para todo mundo, né? Não é só para quem vai ser paciente, né? A situação realmente eu não sei o que eu faria se eu tivesse que trabalhar, não é isso, né? Mas eu acho que, enquanto categoria, a gente tem que estar pronto para esse tipo de demanda. Claro, é desesperador, vai ser difícil, a gente vai precisar de suporte psicológico também, né? Mas é claro que é uma situação que ninguém estava esperando, né? E, inclusive, essa área de emergências e desastres é uma área pouco estudada, pouco discutida na universidade, ou mesmo em eventos do próprio conselho, não é uma coisa assim tão difundida. Então, é uma coisa que a gente não tem nem tanto material assim para estudar, por exemplo, né? É uma coisa relativamente nova, mas a gente precisa investir nisso, né? Então, para que aí a gente esteja preparados para lidar com a situação. Outro ponto é que, assim, tudo bem, eu tenho medo de me infectar, não tenho condições e tudo mais, mas eu poderia realizar um atendimento online voluntário para alguém que precisa de um acolhimento nesse momento, né? E eu vi, inclusive, alguns psicólogos fazendo plantão psicológico, né? Deixando à disposição para atender pessoas que tivessem essa demanda, né? Até os médicos que estavam lá naquele momento, não consegui, tá lá no descanso. Isso. Só nesse sentido. E aí, a senhora me fez lembrar uma situação. Eu passei aqui na frente do nono ano. Eu não tô ouvindo nenhuma das duas, gente. Tá meio que cortando. Agora eu tô ouvindo Natália. Então, a senhora me fez lembrar no sentido de ser convocado as pessoas, né, da área da saúde. Ficou mudo. Oi. Sim. Agora então, sim. A gente tá na frente do Nonobec. Eu não sei se eles estavam liberados, mas eu acredito que eles foram convocados. Sim. Né? Até mesmo para que todo mundo querendo ou não, ambos acreditam que o exército é uma segurança, enfim. Então me fez também pensar. Agora eu perdi, não tô ouvindo mais. Ponto. Então, é que todos os aspectos, né, sociais sejam engajados para que findam o quanto antes essa situação. Né? Isso. Sim. Vocês até me adiantaram um pouco, assim, porque eu estava planejando uma atividade para a gente fazer em breve, acho que ainda vamos fazer, né? Sobre isso, justamente sobre isso, como que a gente pode pensar os direitos humanos nesse contexto, né, da pandemia, porque muito se fala das questões de higiene, de isolamento, por exemplo, que não são nem o mínimo para algumas pessoas no Brasil, por exemplo, né? Então, enquanto a senhora estava falando sobre não ter muita produção sobre isso na universidade, nem em nenhuma área da nossa atuação, eu acho que eu tenho pensado muito nos últimos tempos que a gente vive numa situação muito confortável, porque esse tipo de situação de perigo eminente, coisas assim, pessoas, por exemplo, na Síria vivem isso todos os dias.
Sim. situação em que você não sabe o que vai ser de você amanhã, se você vai ter o que comer, se por acaso você ainda vai ter emprego. Tem gente que vive isso todos os dias, tem gente que almoça e não sabe se vai ter o que jantar. Então, eu acho que é uma ótima oportunidade para a gente também trabalhar a nossa empatia e a gente se colocar no lugar do próximo para pensar, nossa, como eu fui privilegiado até agora, né? Até agora eu estava vivendo uma situação super confortável, eu precisei de uma pandemia mundial para começar a me preocupar com a minha subsistência, que é uma coisa tão básica, mas uma boa parte das pessoas do mundo não tem. Sim, é exatamente assim, não é nem se preocupar, no mínimo refletir sobre o assunto, a gente não costuma fazer, né? Não precisa nem ser uma grande preocupação, mas no mínimo nem parar para pensar na realidade, né? A gente não costuma fazer mesmo. E eu acho que o trabalho de qualquer profissional que pense o indivíduo, que pense o ser humano, a gente tem que sim se preocupar e pensar na dor individual e subjetiva, mas a gente também precisa pensar em como esse ser humano vai trabalhar os sentimentos dele se ele não tiver o mínimo para sobreviver. Então, Sim. tipo assim, será que esse ser humano vai pensar sobre isso quando ele está se preocupando se ele vai ter ou não que dar de comer para a família dele amanhã? Então, até um texto que a senhora trouxe na última aula, que falava sobre como a psicologia trabalhou para as elites durante muito tempo, eu acho que a gente ainda vive muito isso hoje, a gente tem que buscar cada dia mais a gente levar o nosso trabalho para pessoas que normalmente não teriam acesso a isso. Sim. E tentar pensar essas pessoas como onde mais a gente pode tentar melhorar a vida dessas pessoas. Então, por exemplo, eu gosto muito de política social. Eu quero trabalhar em lugares como ministério, por exemplo, para tentar transformar a vida das pessoas, para dar uma situação onde elas possam se desenvolver bem. Porque nenhum ser humano, nenhum indivíduo vai se desenvolver, vai pensar enquanto indivíduo, subjetivo, politicamente, vai pensar em pauta social, se a pessoa não tiver o mínimo de subsistência. E é um problema grande no nosso país que a gente não dá para ignorar, sabe? É como se a gente trabalhasse só para uma parte do país e a gente esquecesse que tem outra que está sendo, tipo, largada no churrasco, sabe? Sim, é isso mesmo. A gente não alcança essas pessoas, dificilmente alcança. Os nossos serviços são tão distantes, ainda que tenha na comunidade, ainda assim não é para todo mundo, né? Ainda tem lugar onde a psicologia não chega, onde a saúde, as necessidades mínimas, como você falou, não chegam. Imagina, a psicologia é luxo, quase, né? Nesses contextos mais extremos. O que mais, gente? Mais alguém quer fazer comentários, trazer questões, dúvidas? Não? Vaneide, pode falar. Porque existe também essa questão Esse vídeo vai ficar ótimo. de ser reconhecido também que não é só você estar doente. Esse estar doente quer dizer também estar com problema físico, com problema mental, social. Ter ausência de doença, ela envolve também tudo isso, né? A pessoa, às vezes, está com outras demandas, ela não quer dizer que está doente, uma enfermidade, assim, que está visível, né? Quebrou um braço, fraturou uma perna, mas outro tipo de doença, né? Uma doença mental, uma doença social, né? Envolve tudo isso, é uma questão de que a gente deve olhar no todo, né? Em todos os aspectos, né? E você falando dessa situação de ser convocado, eu me lembrei muito da palestra do professor Jorge naquela semana, né, que teve do acolhimento. Gostei muito da palestra dele, daquele curso que ele fez fora, né, acho que foi em São Paulo, no momentos, assim, de ter esse atendimento, de ter esse grupo, e tem que ter pessoas preparadas, não é simplesmente você ir lá e vai atender, porque exige um preparo. Como é que você vai atender alguém se você mesmo não está preparado?
Então, Sim. eu achei super interessante as estratégias, o modo de atendimento, né? Eu achei muito, assim, falei, nossa, eu gostaria muito de fazer um curso desses. Então, logo assim, formar, eu gostaria, porque eu gosto de estar junto com as pessoas, de poder ajudar as pessoas, né? De estar colaborando. Então, achei, assim, muito, muito bom, assim, foi uma das palestras que eu amei mesmo, foi aquela que ele passou para a gente, né, de a gente ter essa outra visão do trabalho, do profissional, desse atendimento que ele pode dar num momento difícil, de calamidade, que as pessoas estão em sofrimento, né, porque é confortável, estou no meu aquário, ali está tudo bem para mim. E o outro, como é que está também, né? Ter essa visão, ter esse olhar também para o outro, né? De humanização também, né? Isso quer dizer humanização. Isso. Eu vou me corrigir aqui. Eu falei que foi convocado para trabalhar na linha de frente, mas na verdade essa convocação é para fazer um treinamento. E aí, se for necessário, vai ser convocado para o trabalho, mas inicialmente é para um treinamento, né? Então, até isso é importante falar. Como a gente está falando que tem que ter uma formação mínima, tem que ter um conhecimento da área, né? Tem que estar preparado para fazer esse trabalho. Então, na verdade, o Ministério da Saúde está convocando para uma formação, inicialmente, mas que depois provavelmente vai virar trabalho, né? É mais ou menos isso. Gente, eu não sei se os outros professores falaram para vocês, eu acredito que sim. Eu falei na outra aula também de desenvolvimento que a gente teve, né? Mas caso alguém não tenha visto, eu vou repetir. Agora as nossas aulas vão ser sempre assim, nesse aplicativo, nesse site do Google. Vai ser sempre no mesmo horário das aulas. Eu ainda não descobri como é que eu faço para mandar o convite individual para cada aluno, mas eu sei que tem um tutorial, vou dar uma olhada nele no final de semana, para eu poder fazer certinho nas próximas, e aí eu mando o convite para vocês, o link, né, que é o link de acesso, no e-mail de cada um, que daí também não precisa ficar a Sâmia responsável por todo mundo, né? Vai que a Sâmia nem vem na aula nesse dia, aí eu tenho que avisar vocês de alguma forma. Que mais? Então, ficamos para a semana que vem, a gente vai dar continuidade às discussões. Eu pensei numa atividade sobre a pandemia mesmo, mas aí eu explico com calma na semana que vem, a gente vai fazer durante a aula essa discussão, e o IA fica, então, para o dia 16, certo? Alguém tem mais alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Nas próximas aulas, se vocês não se importarem, eu gostaria que vocês usassem a câmera, tá bom? Vamos trabalhar a autoestima, tá bom? Para eu poder ver vocês, senão eu me sinto muito distante de todo mundo, certo? Então, tá bom. Um beijo para vocês. Ela falou, vou passar maquiagem e perfume. Tá bom, pode ir. Venham preparada na próxima aula, então. Finge. Isso, inclusive, é bom para a nossa saúde mental, tá? Se preparar para a aula como se a gente estivesse realmente indo para a aula. Manter a rotina mínima. Se quem estiver assistindo ou ouvindo isso deitado na cama, não está se cuidando direito, tá? Nas próximas aulas, vamos estudar como se estivesse na faculdade, tá bom? Então, um beijo, gente. Obrigada pela atenção. Segunda, estamos aí para desenvolvimento. Estudem com carinho, mas não esqueçam de se cuidar, tá? De ter horário de lazer, ter horário de dormir, certo? Então, um beijo, gente. Até mais.